Primeiro vamos falar um pouco sobre o Zema. O Zema, ele fez essa declaração justamente para se manter na mídia. Porque se você for ver, ele é o terceiro ou a quarta opção do grupo de direita. Os dois primeiros preferenciais, o presidente Lula deixou de fora, e você lembrou bem, que é a Michelle Bolsonaro, e o segundo é o governador Tarcísio de Freitas. Acho que hoje, conhecendo o Bolsonaro, a preferência dele é o governador Tarcísio de Freitas, mas que está num momento confortável, porque ele é bem avaliado no governo de estado e tem a sua reeleição quase que garantida aqui em 2026. Porém, se o cavalo, ele mesmo já tem falado para alguns interlocutores, que se o cavalo passar selado, ele vai montar. Até porque, eu imagino, nós, quem é de São Paulo, quem nasce num estado, vive no estado, tem sempre um grande amor local. O governador Tarcísio de Freitas, ele não é paulista. Então, para ele deixar São Paulo para ser presidente, não tem uma grande dificuldade, porque ele não criou raízes, nem raízes políticas. Ele não deixa um grupo político aqui abandonado. Ele não deixa um projeto político de poder no estado abandonado. O projeto dele é um projeto de poder. Se o cavalo passar selado, é o Tarcísio. E o governador Zema fica lá atrás, porque após o Tarcísio e após a Michelle, tem o governador Caiado, que não tem mais a sua reeleição, é um governador, um político de postura forte, já foi senador, já passou como deputado federal, senador e governador. Passou por todos os trâmites políticos que a gente fala. Ele subiu a escadinha que deveria chegar até o topo, que é a presidência da República. E aí sim vem o governador Zema. Mas o governador Zema também não pode ser desprezado, porque ele é governador de um colégio eleitoral importante no país, que é o colégio colegiado de Minas Gerais. É um colégio importante, junto com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, são colégios importantes. Então, eu acho que o Zema fez essa declaração para se manter, olha, estou aqui, sou do grupo, se precisar eu posso ser vice, que para ele não tem problema também, mas acho que o caminho dele é o Senado. Até porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve deixar o Senado, não deve ser candidato a senador em Minas Gerais, para ser candidato a governador com o apoio do Lula. Com o apoio do Lula. Tem essa. Exatamente. Agora eu quero saber, não é comum a gente ver as pessoas se lançando a vice. Foi o que chamou a atenção. Geralmente se lança ao cargo majoritário. Eu não quero ser aqui preconceituoso, mas é bem mineirês, né? Tô aqui, ó, qualquer coisa. Né? É o tipo do jogador que vai para o chapéu no banco. Que vai para a Copa do Mundo, mas eu quero ser do banco. Se precisar de mim, eu tô aqui. Isso, sou do grupo. Logicamente que a gente vê quando tem um cabeça de chapa, que todo mundo quer ser o cabeça de chapa. Isso não é assim, eu quero ser vice, é a primeira vez que eu estou vendo. Mas o que se percebe, e ele, espertamente mineiro que analisando toda a política, e eu acho que a política é cíclica, né? Nós vamos, em 2026, ver a reedição da política café com leite. Vai ser um paulista. Pode ter um Tarcísio Zema, é isso? O Tarcísio Zema, que congrega os dois estados mais pujantes politicamente, sob o ponto de vista do colégio eleitoral, e para dar um sprint, até para minar o presidente Lula, que também é muito forte nesses dois estados. Então, eu acho que ele falou, eu estou aqui, eu não quero puxar o seu tapete, eu posso estar aqui junto com você, mas estou para ajudar, né? Eu acho que o Ronaldo Caiado, como foi falado aqui, ele lançou-se, né? Candidato na semana passada na Convenção Nacional do PSD, foi ovacionado como candidato, e eu acho que o local e o lugar escolhido para ele seria o Senado, né, como uma pessoa ali que poderia coordenar o Caiado como senador para ser ali um apoio para o presidente Tarcísio, se logicamente ele for eleito. Voltaria, portanto, ao Senado. Já foi senador o Ronaldo Caiado, sim, né? já. Fala, Felberger, sua avaliação sobre Romeu Zema se colocando aí na disputa. O meu xará foi bem feliz. O mineiro, ele é versátil, ele é da conciliação, ele é do ajuste. Obviamente que eu também entendi como muito curiosa a postura dele de se disponibilizar a ser vice.
O caminho natural é se habilitar à presidência para fazer composição de chapa. Entendo ele como alguém hábil politicamente, surpreendeu nas eleições passadas, é um nome forte. E quem sabe a gente está para rever um café com leite. Eu acho que o importante para esse grupo é poder tentar buscar a retomada do poder, né? Independente de quais sejam os nomes. Porque o presidente Lula está com a máquina, está no comando e tem uma vantagem natural por estar jogando em casa, né? Agora, você acha que foi proposital o presidente Lula não citar a Michele Bolsonaro, o Felipe Monteiro? Tem mais a ver com quem ele não cita do que os 4 citados? Eu acho que não. Sinceramente que não. Até porque o Bolsonaro já falou inúmeras vezes que não gostaria que a Michele Bolsonaro saísse. Faz parte do jogo negar também, então, né? Se o Bolsonaro nega, por que o Lula vai colocar Michele Bolsonaro como uma realidade para daqui a 2 anos, né? Não tem nenhum sentido ele fazer isso. Eu queria só colocar alguns pontos, né? Primeiro que todo mundo sabe que Minas Gerais é, dentro do jogo de xadrez nas eleições, o estado mais importante, né? Até porque Minas Gerais ela tem características tanto do Nordeste, por ser perto da Bahia, quanto do Sul. Então, realmente, Minas Gerais, ela representa o Brasil todo. Então, normalmente, quem ganha Minas Gerais, ganha a eleição no Brasil. Então, quando o Zema coloca o nome dele, né, para disputar as eleições, mesmo como vice, ele está querendo ter uma certa importância dentro desse processo. E aí o Lula colocou o Pacheco também, querendo mostrar que o Pacheco, candidato dele, que poderá ajudar ele, de certa forma, a ganhar as eleições no Brasil, ganhando Minas Gerais. Aí eu queria só colocar um ponto que eu discordo do que foi colocado aqui, da política café com leite, Sim. Porque o último presidente do Brasil, o último e único, né? O último presidente do Brasil que saiu de São Paulo foi Jânio Quadros, né? Então, normalmente, o governador de São Paulo não consegue ganhar eleição para presidente da República. E tem um fator para que isso aconteça. Porque, infelizmente, né, querendo ou não, quem é o representante do governo do estado de São Paulo, o são paulismo, né, de certa forma, contraria o interesse do Brasil. Então, não tem espaço e tempo do governador do estado de São Paulo fazer um projeto nacional que englobe o norte ao sul do Brasil. Então, essa é uma limitação que o Tarcísio, sem sombra de dúvida, vai ter, né, durante esse jogo, se ele vai ser candidato ou não. E tem um fator também que ninguém colocou aqui. Se for aprovada a PEC proibindo a reeleição e se não tiver regra de transição, o Tarcísio pode ser obrigado a sair do governo do estado de São Paulo e disputar a presidência da República. E o Caiado, querendo ou não, há na literatura de ciência política atualmente o que a gente chama de emergente no Brasil. E o Centro-Oeste representa esse emergente, está ganhando cada vez mais força. Então, Caiado não é uma força que dê para você menosprezar nesse jogo político. Primeiro que é uma pessoa conservadora, é uma pessoa que parte de uma região do Brasil que tem maior crescimento econômico percentual e retrata e reflete um grupo político econômico no Brasil. Então, Caiado, no meu modo de ver, sai sim com uma pessoa fortalecida para disputar a presidência da República e não só o Senado. Mas, meu senhor, você não acha que o Tarcísio, mesmo saindo diretamente de um governo do estado de São Paulo para uma campanha presidencial, ainda não tem uma rebarba ali, uma cauda de ministro da infraestrutura com obras no Nordeste? Mas eu acho que também... E outra, a falta de identificação até pessoal dele com o estado... Ele é carioca, né, gente? Exato. Do Rio de Janeiro. Você não olha para ele e vê um paulistano, né? Ele não fala meu, não fala... Eu, e aí? eu vou discordar do PP. A forma de fazer campanha ou política não é mais a forma tradicional. A gente vive numa polarização. Essa questão de montar figura, de sair do Estado e se fortalecer no Nordeste para uma campanha eleitoral, sair do Estado e ir para o Rio Grande do Sul e se fortalecer lá, a polarização eliminou isso. Você imaginar, você conhece minha história, eu fui coordenador da campanha do Rodrigo Garcia. Governo, máquina funcionando, aprovação bombando, prefeitos, tempo de 70% de tempo de TV, fomos atropelados pela polarização. Se você me perguntasse qual a estratégia, o que você mudaria na campanha? Na campanha em si, nada. Eu mudaria na estratégia política. Ou a gente abraçava naquele momento o Bolsonaro, ou abraçava o Lula. O Lula não era uma opção porque nós sempre fomos oposição a Lula. E olha que você questão... Oi, senhor, e você não percebe? O cara que inventou o Bolsodória, não lembrou
lembrou de juntar o Rodrigo com Não, mas não eu é. acho- Mas nada a ver uma coisa percepção. com a outra. Mas Bolsodrigo. mas isso Bolsodrigo, faltou. Isso é tudo momento e percepção. Naquele momento, a gente acreditou que aquela fórmula que elegeu os mais de 20 anos do PSDB... Tá errado. Ia dar certo, ia dar certo. E agora o Isso tá Tarcísio, acho que o Tarcísio não tem que se mostrar para fora. Ele está na polarização. Se ele for o candidato do Polarização. Bolsonaro, ele já sai com mais de 40%. Polarização, Já sai mais de 40%. E o polarização. Zema Nós sabe vivemos disso. uma polarização ainda, Pepe. Nada, nada. Um minutinho para cada aqui, vai lá, Janus. Não, e o Zema sabe disso, por isso que ele não está polarizando, ele quer ajudar. Ele quer ajudar quem? Quem vai polarizar, que é o Nada de Tarcísio. polarização no Brasil. Então, Para você ver que como existe uma polarização, diferente do que o PP está falando, o próprio PT deixou de ficar preocupado em ter candidatos nos grandes centros. Ele virou um partido pragmático, ele quer ganhar a eleição. Por quê? Porque se não existisse a polarização, ele ia ter que ter forças em todos os grandes municípios. Ele não está mais preocupado. Ele está preocupado em ter grandes parceiros. Vide aqui em São Paulo, que ele abriu mão de ter candidato para a prefeitura e apoia o Boulos. E fez isso nos grandes centros. Por quê? A polarização é forte, vai ser forte em 2026. O que você está discordando aí, Não, Pepe? é impressionante como o Wilson, quando ele quer, ele põe o modo falar groselha, ele fala groselha. Primeiro que a polarização... Eu não vou tomar aquela cerveja com Ó, você hoje. a polarização não existe, é fictícia. Quando você pega o resultado das eleições, um pouco mais de um terço votou no Lula, um pouco menos de um terço votou no Bolsonaro, e um terço se absteve e votou no Lula branco. Ou seja, 2 terços não querem o Lula e 2 terços não querem o Bolsonaro. Só segundo turno. Isso aí só vale para segundo turno. Então, viu? assim, No primeiro turno é só polarização. A polarização, como vocês querem colocar, não existe. E tiveram Lógico que inúmeros existe. candidatos que não tomou partido no segundo turno. Lula e Bolsonaro se autoalimentam. Tanto é que o Lula não para de falar de Bolsonaro e o Bolsonaro não para de falar de Lula. Por que eles fazem isso? Um se autoalimenta com o outro. É a polarização. E eles sabem que eles são os grandes players de 2026. Fala, Pepe. Não deixa eu falar. É impressionante. Existe uma razão por que o Bolsonaro e o Lula se retroalimentam. Porque eles sabem que a polarização é fictícia. Então eles têm que ocupar o espaço falando um do outro para conseguir continuar relevante. Então o fato de um retroalimentar o outro não justifica a polarização. No meu modo de ver, mostra que polarização não existe. E tem um ponto que o Wilson esquece aqui, que tiveram candidatos que não tomou partido durante as eleições e ganharam as eleições. Uau. Ou seja, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul e a Raquel em Pernambuco. O Romeu Zema também, né? Os dois, por exemplo, A Raquel quase escondeu o PSDB e atirava pra cima do... E ficava com o Lula, o Lula de braço. Os dois candidatos, eu aposto dinheiro pesado aqui, que eu tô falando aqui. Eu só não aposto porque eu não tenho dinheiro pesado, senão eu apostaria. O Eduardo Leite, por exemplo, durante a disputa de segundo turno contra a pessoa que era bolsonarista, ele não abraçou o lulismo, pelo contrário, ficou neutro em relação à falsa polarização, e a Raquel da mesma forma. Ou seja, Zema, Minas o Brasil, Gerais, Bolsonaro, Santa Catarina, Bolsonaro. Aí eu lembrei, claro, Rio de Janeiro, Bolsonaro. Aí eu lembrei de uma situação, cara, que o Brizola... governadora. Eu lembrei de uma situação que o Brizola falava... Com Lula, né? Ela estava com Lula. Tava com Lula. Aí eu lembrei de uma situação que o Brizola falava o tempo inteiro, que a população fica circundando o alambrado atrás de uma alternativa. É isso que está acontecendo no Brasil hoje em dia.